Olá, bem-vinda e bem-vindo ao Judiciário em Evidência. A Justiça Cearense deu início a uma transformação digital para facilitar ainda mais a vida do cidadão. É o que você vai acompanhar no programa de hoje. Nossas repórteres mostram que a finalidade é oferecer serviços cada vez mais automatizados. Isso com o uso intensivo da tecnologia e a implantação de novos sistemas, como robôs, que são programas de computador para realizar atividades de natureza repetitiva. Parece algo de um futuro distante, mas não é. O Judiciário do Ceará já possui robôs trabalhando em processos judiciais e a utilização deles será ampliada. E veja também, a informatização caminhará ao lado da humanização. Ou seja, as pessoas sempre vão continuar sendo essenciais, principalmente no atendimento ao público. Pensando no cidadão, o Tribunal de Justiça do Ceará está implantando uma verdadeira transformação digital. É o Promojude, Programa de Modernização do Judiciário, que busca oferecer atendimentos e serviços online. Implantação do processo eletrônico em todas as comarcas do Ceará, avanço da digitalização processual e a adoção do trabalho remoto e das audiências por videoconferência. Essas são algumas iniciativas em prática no Judiciário Cearense nos últimos 4 anos e aprimoradas desde o início da pandemia da Covid-19, que tem contribuído para a melhoria do serviço oferecido ao cidadão. Ao longo dos 11 anos de experiência na carreira, o advogado Fernando Santana vivencia as mudanças implantadas pelo TJCE. Ele conta que isso possibilita mais qualidade de vida aos profissionais que trabalham no sistema de justiça e, sobretudo, permite retorno mais rápido às pessoas que entram com ações judiciais. Quando as audiências eram presenciais, o advogado tinha que ficar um período inteiro no fórum, né, esperando a sua vez na audiência. Enquanto na audiência virtual a gente pode ter várias audiências durante o dia, né, não precisa se deslocar, pode ser uma audiência de outra comarca, né, que a gente precisa participar. Né, então, assim, facilitou bastante o trabalho do advogado e a vida do cliente também, né, que vê a possibilidade de reduzir os custos com o serviço advocatício, além de participar diretamente do ato processual, né? Hoje em dia a gente nota que o cliente quer participar muito mais da audiência, né? Até porque facilita, né, a questão do acordo, do cliente saber o que realmente está acontecendo no processo, né, e ver as possibilidades da solução amigável. A audiência virtual, com os conciliadores treinados para essa questão, veio auxiliar muito o trabalho do advogado nessa parte. Às vezes, pelo processo de se desenvolver por meio de peças processuais, né? Os advogados às vezes não têm tanto contato direto. Na audiência de conciliação a gente tem essa oportunidade, né, de conversar com o advogado, de conversar com a parte, né, mostrar alguns pontos que a peça em si não consegue dizer, né, e às vezes dá certo, né, se chega à conciliação, ao termo final ali mesmo. E os avanços no aprimoramento dos serviços oferecidos ao cidadão e no fortalecimento da governança e da gestão serão maiores com a execução do Promojude, Programa de Modernização do Poder Judiciário Cearense. As tratativas para viabilizar os recursos necessários à execução das melhorias começaram ainda no segundo semestre de 2019, quando o desembargador Washington Araújo era presidente do Tribunal de Justiça do Ceará. Meses depois, em julho de 2020, o Ministério da Economia aprovou o empréstimo junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, operação de crédito inédita entre os tribunais do país. O governo do estado entrou com 7 milhões de dólares de contrapartida, totalizando investimento de 35 milhões de dólares no judiciário cearense. Numa escalada criativa, fomos o primeiro tribunal de justiça brasileiro a levantar um empréstimo internacional. Serão 35 milhões de dólares americanos captados junto ao BID para o nosso Promojude, com aplicação na modernização do judiciário cearense. E essa modernização, sobretudo tecnológica, foi um dos pontos altos deste mandato. Destaco: expansão da rede de dados por fibra ótica para todas as comarcas do interior do estado, 100% das unidades,
230 unidades. Estão conectadas por meio de fibra ótica. Digitalização do acervo físico do interior do Estado. Implantação do sistema selo digital em todos os cartórios do Estado. Renovação do parque tecnológico. Implantação do piloto da solução de inteligência artificial do SAGE para classificação de processos em relação a 50 temas de precedentes do STF e STJ. A modernização da infraestrutura e o atendimento será uma das minhas prioridades. Para tanto, utilizaremos ferramentas tecnológicas com foco na maior oferta de serviços digitais, de fácil e rápido acesso aos jurisdicionados, facilitando a rotina dos advogados e do público em geral, bem como tornando cada vez mais transparente e profícua a prestação jurisdicional. É digno de nota a importância que o financiamento adquirido no âmbito do Programa de Modernização do Poder Judiciário, o Promojude, terá para a implementação das transformações digitais e da modernização tecnológica de que o Poder Judiciário cearense tanto necessita. Este programa, de fato, é muito pioneiro, não só na escala do Estado do Ceará, mas em todo o Brasil. E tem como objetivo central a modernização dos serviços oferecidos à população. A partir de agosto de 2020, iniciaram os trabalhos de estudo e pesquisa do Judiciário junto ao BID para estruturar o Promojude. No mês seguinte, o programa foi autorizado pelo governo do estado, que em janeiro de 2021 assinou o termo de acordo para a execução do Promojude. Já em abril de 2021, na presidência da desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, a operação de crédito tramitou pela Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Casa Civil e Senado. A aprovação do projeto no Legislativo Federal ocorreu em novembro de 2021. Projeto de resolução do Senado número 63 de 2021, apresentado como conclusão do parecer número 29 de 2021 da Comissão de Assuntos Econômicos. Relator, senador Cid Gomes, que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, no valor de até 28 milhões de dólares dos Estados Unidos da América. Passa-se a discussão da matéria. Para discutir, concedo a palavra ao senador Cid Gomes. Eu tive a honra de ter sido designado relator pelo nosso querido presidente da CAI, senador Otto, como relator desse projeto. O Ceará é um estado que tem conseguido, em função da sua boa situação fiscal, viabilizar diversos financiamentos, com especial destaque para financiamentos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que tem uma parceria de muitas décadas já com o estado do Ceará. Esse é mais um financiamento que o estado contrata, mas não é apenas mais um financiamento, e era isso que eu gostaria de destacar aos nossos colegas senadores. Eu acho que, se não for o primeiro, é um dos poucos financiamentos em que o titular do Estado, que é o Executivo, abre mão ou permite que a sua margem de financiamento seja destinada a um outro poder. No caso dessa matéria, desse empréstimo, no valor de 28 milhões de dólares, será destinado ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, e será aplicado em modernização, em diversas ações ao longo de alguns anos, na modernização do Poder Judiciário no Estado do Ceará. Então, eu gostaria de pedir atenção, o apoio dos nossos pares, da nossa colega senadora Cátia Abreu, nossas senadoras e senadores, para o apoio a esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cid Gomes. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho realizado nessa matéria. Aprovado o projeto de resolução. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão, em votação. As senadoras e os senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A matéria vai à promulgação.
Meus cumprimentos à bancada do Estado do Ceará. Após a aprovação do Promojude pelo Senado, a presidente do TJCE gravou vídeo falando da conquista e explicando os benefícios do programa para a população cearense. O Senado Federal autorizou uma operação de crédito inédita no Brasil. O Programa de Modernização do Judiciário, Promojude, é uma parceria entre o Poder Judiciário, Governo do Estado e o BID. Serão aplicados recursos e conhecimento internacional na modernização da Justiça do Ceará. Um investimento que vai beneficiar diretamente cada um de vocês que procura solucionar seu conflito por meio da Justiça cearense. Acredito que o Promojude seja um divisor de águas, importante na celeridade dos processos, transparência e na forma de comunicação com a sociedade. Então, para a população, o que é que isso significa? Significa mais serviços digitais, serviços mais rápidos, um processo mais célere, né? E um Tribunal de Justiça cada vez mais produtivo, cada vez mais eficiente. O próximo passo foi a assinatura do contrato do Promojude em 29 de dezembro do ano passado, no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado. O superintendente da área administrativa do tribunal, Sérgio Mendes, que participou do evento, detalha os motivos dessas várias fases até a execução do programa. As etapas elas não ocorrem somente dentro do tribunal. Essas operações de crédito elas passam por uma série de instâncias, né, e diversas análises, desde o processo inicial, né, quando há a concepção, até a assinatura do contrato. Em 2019, quando foi iniciada realmente as atividades para a contratação, iniciou-se realmente uma etapa interna que foi a construção do programa, né? O desenho do escopo do projeto, quais seriam as entregas, quais seriam os recursos necessários. A partir daí nós fizemos um circuito de visita aos bancos, né, às instituições financeiras que trabalham com esse tipo de operação de crédito, para identificar os parceiros que pudessem agregar mais ao Poder Judiciário e que também tivessem interesse na operação. Foi quando nós contactamos o BID, mostramos a proposta e daí a gente foi refinando cada vez mais o projeto para a gente chegar já no ano seguinte numa fase subsequente, que já foi a chamada missão de identificação, onde nós mostramos para o banco a nossa proposta de projeto, né, os projetos que seriam contemplados, as entregas, os recursos necessários, e o banco ele também faz sugestões de melhorias. Daí a gente inicia uma etapa que é na esfera federal, né, onde nós apresentamos a proposta da operação de crédito para os órgãos do Poder Executivo Nacional, que são responsáveis pela gestão e pela aprovação das operações de crédito. Então nós tivemos aí algumas reuniões técnicas com o Ministério da Economia. Em seguida o projeto ele passa por uma avaliação de um comitê, né, que é a COFIEX, né, que é uma comissão que trata dessas operações de investimento de empréstimo externo. Em seguida, superado todas essas fases, né, com aprovação de caráter técnico, tanto do escopo do projeto quanto também das condições financeiras, o projeto ele passa para a etapa subsequente, que são as aprovações políticas, né? E aí o projeto ele é encaminhado para a presidência e em subsequente para o Senado, onde a operação de fato tem a sua aprovação final e segue para a assinatura. A tecnologia deve ser aliada das pessoas e nunca uma concorrente. E o ser humano é fundamental no processo de modernização da justiça. A inovação ela precisa que as pessoas estejam engajadas dentro desse processo. A inovação começa com as pessoas. Então a ideia do Promojude foi também preparar as pessoas que fazem parte da instituição para esse novo contexto digital. Essa transformação vem propiciando um judiciário aberto e inclusivo para todos, ressaltando que o ser humano é cada vez mais importante para a mudança. Então o programa ele foca na implantação de soluções digitais, de ferramentas, automações, soluções de inteligência artificial, mas ele também foca nas pessoas, na preparação, no acolhimento das pessoas para esse novo ambiente e o aprimoramento da gestão e de governança para nos dar essa tendência de forma sustentável. Do ponto de vista do cidadão, nós temos várias entregas que vão desde um processo mais rápido por meio dessas ferramentas, como também o projeto ele se propõe a entregar vários serviços digitais ao longo dos 5 anos, para que a gente tenha uma carta de serviços cada vez mais vasta e aprimorada para o cidadão. Então,
nós vamos ter aí vários aspectos sendo contemplados pelo Promojude. O Promojude, no Ceará, também é um programa que se beneficia com uma enorme capacidade por parte dos profissionais que ajudaram a desenhar. Aliás, entendemos que é uma ótima operação para estrear essa linha, precisamente pelo engajamento e pela visão compartilhada para aprimorar os serviços para os cidadãos. Missão que o Tribunal de Justiça do Ceará vem cumprindo em todas as etapas. Afinal, a ideia é também oferecer mais e melhores serviços à população. Quando a gente fala em transformação digital, logo vem na cabeça tecnologia, sistema operacional, sistema de computadores. Mas aqui, no Tribunal de Justiça, é muito mais além, é muito amplo. Envolve processos, envolve planejamento, não é isso, Marcelo? Sim, faz sentido a gente pensar em transformação digital pensando em um serviço num site, em um serviço facilitado num totem na entrada de um órgão público. Isso tudo faz sentido para o Poder Judiciário, mas vai muito além disso, no sentido de que o principal trabalho do Poder Judiciário é a tramitação de processos e resolução de conflitos por meio de processos judiciais. E quando eu falo em processo, eu estou falando de centenas de milhares de processos. Então, essas centenas de milhares de processos têm muito a ganhar nessa transformação digital, uma vez que eles passam a ser digitalizados e automatizados. O secretário de Planejamento e Gestão do TJCE, Marcelo Maia, ressalta ainda que o programa de modernização foi pensado para atender também ao Planejamento Estratégico 2030 do Judiciário Cearense. O ano de 2021, por exemplo, foi todo de preparação para que finalmente, no final do ano, o contrato do Promojude fosse assinado. Mas mais do que esses anos de 2019, 20 e 2021, há também uma integração muito profunda entre o Promojude e o próprio planejamento da instituição, que é o Planejamento Estratégico 2030, certo? Então, o Promojude, ele se integra intimamente com o planejamento do Tribunal de Justiça 2030 e vai além da transformação digital, no sentido de trazer benefícios para questões de liderança feminina, de combate à violência doméstica. Nesse sentido, o Promojude contribui não só para o Plano Estratégico 2030, como também para a Agenda 2030 da ONU, que traz a vantagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um desses objetivos é a diminuição da desigualdade entre homens e mulheres. Então, o Promojude e o Poder Judiciário, nesse sentido, cumprem essa causa social. É isso mesmo. O atendimento humanizado e aprimorado ao cidadão geram também tramitação processual mais célere. Os magistrados e servidores estão sempre envolvidos em busca de resultados. Os cidadãos como pessoas, mas também os empresários e também os servidores públicos. O resultado vai ser um judiciário ainda mais ágil, eficiente, provendo serviços para todos esses grupos. O Tribunal do Estado do Ceará hoje é vanguardista, é o primeiro Tribunal de Justiça que participa da celebração desse contrato. É também um marco importante para a gestão atual, em que trabalhamos a transformação digital com humanização. E isso tudo passa por capacitação, aprendizado, cursos para os servidores, não é isso? Uma das realizações do Promojude é capacitações, porque essas transformações todas trazidas pelo Promojude, a gente precisa aprender como fazer. Então, uma das concretizações do Promojude é por meio de capacitação, em relação à automação de processos, em relação à governança, como a gente vai lidar com resultados mais complexos, é preciso que a instituição entenda melhor como medir alcance de metas, indicadores, isso tudo trata de governança e isso trata de capacitação também dos servidores e magistrados. O Promojude ele tem um braço muito forte de preparação, seja em termos de formações, capacitações, como também gestões de mudanças, né, nos procedimentos, na cultura organizacional. E também nós temos um aspecto que nós consideramos importante no ponto de vista de sustentabilidade das melhorias. Não adiantaria nada o Promojude implantar uma série de soluções digitais, automações, inteligências artificiais que se encerrassem ao final do programa, né? Depois dos 5 anos isso se tornasse estanque. Então a ideia foi dotar a instituição também de uma capacidade
progressiva de desenvolvimento. A concepção inicial do Promojude sempre foi uma transformação profunda e uma transformação digital num conceito amplo, em que a gente não fala somente de sistemas de virtualização, mas de transformação de procedimentos, envolvimento das pessoas. E essa dinâmica de entender e saber o que fazer indica que o programa de modernização é um trabalho contínuo. Então, o Promojude ele tem por objetivo tornar o judiciário uma instituição com serviços cada vez mais aprimorados, né? Cada vez mais céleres, mais inteligentes e com uma entrega para a sociedade com qualidade cada vez melhor. Veja agora como o Promojude facilitará a sua vida em um futuro bem próximo. O Promojude vai promover automações e o uso de novas tecnologias para otimizar procedimentos, reduzir a necessidade de intervenções humanas em rotinas de menor complexidade e ampliar a carta de serviços digitais ofertados aos usuários da Justiça. Nós temos o Promojude, que é o nosso programa de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, serão cerca de 35 milhões de dólares voltados exclusivamente para a tecnologia, para o uso da inteligência artificial. Nós queremos que haja um nível de automação muito maior no processo judicial, ao ponto de o juiz despachar e a máquina, o sistema, a inteligência artificial gere o expediente, gere o mandado, gere a intimação, sem o emprego da mão de obra humana. Isso reduz custos, isso impulsiona com mais celeridade o processo. Nós queremos pensar o TJ digital, é o que queremos para o Poder Judiciário do Ceará. Pensando nessas mudanças, o programa foi dividido em 2 eixos. O primeiro vai trabalhar a transformação digital no aprimoramento dos serviços à população, processos otimizados e automatizados, infraestrutura tecnológica modernizada, implantação de centro de operações de cibersegurança, modernização e aperfeiçoamento do atendimento à população, processo judicial célere e cognitivo e promoção da equidade de gênero nos serviços judiciários estão entre as iniciativas previstas. O outro eixo de atuação é focado no fortalecimento da governança e da gestão, com ações voltadas ao aprimoramento da governança e da gestão estratégica, modernização da gestão orçamentária e financeira, implantação da gestão de custos e da qualidade, aprimoramento de pessoal e implantação do Programa de Desenvolvimento de Mulheres Líderes. O Promojude ele vem a ser uma transformação que ela se inicia agora, ela vai ser fortemente fomentada durante os próximos 5 anos, mas que nós consideramos e nós apostamos que seja um caminho sem volta, né? Porque a transformação ela não é só na implantação das ferramentas, mas a preparação da instituição para o futuro, tanto em termos de capacidade operacional, de ferramentas, como também de capacidades dinâmicas, né, do seu quadro, seja de servidores e magistrados. Para o advogado Fernando Santana, que a gente mostrou no início do Judiciário em Evidência, o Promojude traz a certeza de melhorias no futuro próximo. Que sempre há espaço para modernização, né? Hoje o serviço, eu considero que está excelente, né? Hoje a gente consegue participar de audiências de modo muito efetivo, assim, né? Não há falhas, não há qualquer óbice que impeça que a gente consiga ir lá na plataforma e participar do ato processual, né? A virtualização do processo já é algo que já está bem maturado, né? E assim, há grande expectativa sim de que novas tecnologias sejam adotadas, né? Porque é algo que sempre vem a ajudar o usuário. É importante hoje todas as instituições se modernizarem, né, se prepararem para o futuro. E o Tribunal de Justiça já está fazendo isso, já vem fazendo isso, e esse financiamento vai apoiar, acelerar esse processo para deixar cada vez mais um tribunal forte, prestar os serviços de forma mais célere à população cearense, né, dando todas as condições para os juízes, para os desembargadores. Dos 43 projetos estratégicos da atual administração do TJCE para 2022, 28 estão dentro do Promojude, sendo 14
concentrados no aprimoramento dos serviços ao cidadão e 14 voltados ao fortalecimento da governança e da gestão. O Promojude também foi incluído entre as ações do programa Avançar, que é um conjunto de projetos para serem executados ao longo de 2022, conforme anunciado pela presidente do TJCE, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, durante live transmitida em janeiro deste ano pela internet. Esse programa de modernização do Poder Judiciário é um programa que realmente foi iniciado na gestão do desembargador Washington, que conseguiu, junto ao governo do Estado, essa parceria e contribuindo para que esse investimento viesse do BID, cerca de 35 milhões de dólares. Então, todo esse valor financeiro, ele será investido em tecnologia do Poder Judiciário. E isso já vem sendo trabalhado e, com certeza, nós não falamos mais na transformação digital, mas sim na execução desse projeto, a materialização já dessa transformação digital. E está sendo uma referência nacional esse empréstimo que o Poder Judiciário conseguiu. Outros presidentes têm buscado informações a respeito desse incremento financeiro que nós conseguimos, no dia 29 de dezembro próximo passado, assinarmos este convênio, este contrato em parceria com o governo do Estado. E o Judiciário em Evidência termina aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações para receber novos conteúdos. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa.